a gente veio trazer aqui para vocês quais são os fundos e detalhe se tem um motivo real para ter caído ou não. E isso é importante para a gente saber na hora de escolher um fundo, tá legal? Olha só, quando você olha fundos como o Vigia 11, que é um fundo agro, quando a gente vê o GARI 11 ou até mesmo o HGL11, que a gente viu que estava com o PVP baixo, que é difícil, se não me engano ontem estava 0,89, você fala, meu Deus, no vermelho, parece que todo mundo está no vermelho, todos os fundos estão passando algum problema e está em queda livre. E não é bem assim, tá, turma? A gente tem que separar dois tipos de investidor. Aquele investidor que fica emocionado com medo, e sai vendendo tudo, e não sabe nem o porquê, porque caiu, fala, ai meu Deus, acabou. E tem aquele investidor que vai estudar, que é o que eu quero que vocês façam aqui, para entender por que aquele fundo caiu. Deve ter algum motivo, né? Ou foi um motivo que o mercado espancou demais, ou foi um motivo que não era para tanto, ou foi por um motivo sim. Então a gente vai falar deles aqui. Pessoal, olha só. Por exemplo, os fundos de shopping, eles ganharam espaço, eles estavam apoiando bastante nas recomendações aí na virada do semestre, por exemplo, né? O IFIX, eu trouxe aqui para vocês, ó, o IFIX recuou 1,21% em junho e fechou o primeiro semestre pressionado pela questão aí da abertura dos juros longos, porque a gente está com um déficit fiscal absurdo, né? Enquanto os shoppings ganham espaço nas carteiras de julho, tá? E aí o IFIX, pessoal, ele caiu 1,33 em maio e voltou a recuar em 1,21 em junho. Eu não acho que foi uma queda absurda, tá? Eu acho que tem alguns fundos que sim, mereceram um cuidado, merecem sim uma queda, mas não todos os fundos. Eu acho que isso aqui não é nenhum absurdo, tá, gente? A gente não é uma queda de 30%, 40%. Então, turma, a gente tá vendo os fundos se recuperarem. Inclusive aqui, ó, analistas, a gente vai estudar analistas, a gente estuda carteira de analistas para trazer para vocês. Então, quer dizer, os shoppings já estão aí em carteiras de muitos analistas. E aí, pessoal, por que a gente tem esse aumento de certeza? Porque vem aí eleição, a parte fiscal, né, que a gente tem que ver. Mesmo com a redução da Selic, se cair não vai cair absurdamente, mas o mercado começou a acreditar mais, precificar mais os fundos imobiliários, porque assim, os juros eles podem continuar elevados, mas pode cair também. Nessa queda, o mercado não gosta de incerteza, vai esperar, mas já faz ali o mercado já coloca aquele, tá baixando a Selic, e eu acho que vai ter fundos que vão melhorar. Pessoal, o que pode destravar o valor ou não dos FIIs, tá? Até o fim do ano. Os analistas respondem isso. E a gente trouxe aqui para vocês. Além disso, pessoal, os juros longos, eles não dependem só da taxa Selic. Eles dependem da expectativa de inflação, do governo que vai entrar, como é que vai ficar, né, a dívida fiscal, como é que o governo vai atuar. Então, tudo isso, os analistas falam, porque a gente fala, depende da Selic. Não, quando a bolsa cai, a gente vê, de fato, a renda fixa melhorar. Quando a renda fixa tende a cair, a Selic, né, tende a cair e os rendimentos tendem a cair, a bolsa sobe. Mas para isso, pessoal, a gente vai ter que ver essa curva de juros. Por quê? Se ela ficar muito longa, vendo problemas que o Brasil enfrenta, aí a gente vai saber exatamente mensurar, pode ser que às vezes saia um pouco do eixo, mas mensurar o que vai acontecer daqui para frente. Mas, pessoal, nem toda queda acontece só pelo cenário econômico. Entendeu? A gente teve uma queda do IFIX? Teve. Muito pelo cenário econômico? Sim. Porque a gente vê a taxa Selic subir muito. Agora, não é sempre pelo cenário. Nos fundos, eles caem por questões específicas. Eles caem realmente por quê? Aumento da alavancagem, ou seja, aumento da dívida, emissão de novas cotas que às vezes não deram certo para novas aquisições de projetos, saída de bons inquilinos daquele fundo, inadimplência, ou seja, o fundo não recebe e a gente também não recebe os dividendos. Ou seja, tudo isso, pessoal, a gente tem que olhar e olhar com calma. Agora, por exemplo, a gente vai trazer um fundo aqui, que caiu devidamente a riscos do fundo, que foi, por exemplo, o CR11, tá, pessoal? Esse fundo, ele chegou a cair 40% em um único pregão, porque ele suspendeu dividendos, né, em meio a problemas, que envolveu aí sua carteira de crise. Então, nesse caso, sim, o fundo cai, o CR11 caiu, mas nesse caso não foi pelo cenário econômico, foi pelo momento, pelo que o CR11 está passando. E isso aqui preocupa muito os investidores e o mercado. O mercado não gosta de incerteza. Mais uma vez, como é que vai ficar esse fundo mais para frente? E tá aí a notícia, ó. FII suspende dividendos
despenca 14,7 e já perde 369 milhões em valor de mercado. E isso sim preocupa, né? Atualmente o mercado atribui um desconto próximo de 76%, porque está passando problema, né? Agora, existem duas forças que estão atuando agora. Tem fundos que caíram por conta do mercado, né? Por conta de todas essas oscilações que acontecem, pela volatilidade. Outros fundos é justamente por quê? Porque ele tem um problema na carteira e aí ele cai. Então, pessoal, a gente tem que agora olhar a taxa de juros longo, como é que vai ficar, junto com as eleições, que é muito importante, como o governo vai atuar escolhido, e a taxa Selic também. Se vai subir, se vai descer, isso importa muito também agora. Então, pessoal, não é só olhar para a taxa Selic, só para o fundo, fundo despencou. Meu Deus, esse fundo vou vender porque ele despencou, porque tem aquele investidor que tem mais medo. Não, a gente tem que olhar o motivo, como eu dei aqui do CACR11. Pessoal, a queda de mercado, ela é um problema no fundo? Pessoal, olha só, depois a gente entender que os juros, eles podem pressionar sim o setor, e é verdade, vem a pergunta mais importante, que é: a cota caiu porque o mercado caiu ou porque tem coisa dentro do fundo que não funcionou, que não tá legal? E aí o que a gente tem que ver, pessoal, que eu falo para vocês avaliarem muito isso aqui, tá? No fundo de tijolo, a gente vai ver vacância, quanto tá vago, porque tem bastante inquilinos, os inquilinos estão saindo. Inadimplência, ou seja, eles estão pagando os aluguéis para a gente poder receber. Saída, se tem bastante imóvel, se ele é multimóvel ou ele é monoimóvel, só tem um, né, imóvel aí, complica a situação. Se está tendo mais alavancagem ainda, se está devendo cada vez mais, isso preocupa também. E os vencimentos de contrato, por quê? Porque tem contrato que vence muito rápido, 2 anos já venceu. E é isso que a gente vai ver. Nos fundos de papel, pessoal, já muda o cenário, né? Porque eles são diferentes. Atraso nas dívidas imobiliárias, nos CRIs. Quais são esses CRIs? Está diversificado ou está só em uma?